Olá, gente. Oi, como é que vocês estão? Professora Bernadette na área, chegando. Aula do 7º ano, ensino fundamental. É a nossa terceira aula, meus amores. E vamos falar de que hoje, Cotocos? Diversidade cultural da população brasileira. Bora comigo? Vamos lá, meus amores. Gente, o povo brasileiro. Ai, como eu amo ser brasileira. O povo brasileiro foi, apesar de todo o perrengue que a gente passa, as condições físicas, financeiras, amo a minha nação. Porque é uma nação que, mesmo estando para baixo, o sorriso está em cima. Mesmo em todo o sofrimento de águas, de enchentes, aquilo outro, todo mundo se junta, independente de qual é a classe A, B, C, somos o povo brasileiro, tá? Então, nosso povo brasileiro, ele é muito, 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 graças a Deus, caloroso um com os outros. Mas ele foi originado da onde, gente? Foi a partir dessa miscigenação em diferentes etnias. Porque vocês sabem, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, visitados, para não dizer, invadidos pelos holandeses, mas espanhóis, depois vieram os imigrantes para cá, italiano, alemão. Então, toda essa mistura boa, toda essa mistura se chama miscigenada, tá? É um povo bastante misturados. Inúmeras raças se favorecer uma formação do povo brasileiro. Então, os principais grupos foram os povos indígenas, que são os nativos, africanos que vieram escravizados para cá. Depois, 1900, vieram os imigrantes europeus e asiáticos, italianos, e assim vai. Atualmente, você sabia que atualmente não é mais utilizado o conceito de raça? Lembra que eu falei logo ali no início de raças, etnias? Não. O termo correto utilizado hoje, gente, é para definir uma igualdade racial e preconceito de raça, tá? Não é muito legal a gente utilizar, não. Só que a gente ainda utiliza para termo político e legislação, tá bom? Mas o correto mesmo é classificação de grupos humanos. Os indígenas, ai, coisa linda, colorida, bonita, nossos povos indígenas, os povos nativos. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado pelos povos nativos, nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão os Carajás, o Bororó, o Caegangue e o Yanomamis, tá? No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas, muitas pessoas. Porém, não são mais, infelizmente. Aí, tá vendo? As pinturas lindas, um simbolismo para eles, no corpo pintado. Essa cor vermelha do Orocum, cabelo, estética, enfim. Tudo está representando a sua tribo. Então, tudo isso é importante. Ah, não vou me fantasiar de índio. Quando a gente está no carnaval, quer fantasiar? Não. Para ele, isso aí é vida. Para ele, cada traço, cada desenho é o estilo de vida deles. E devemos que respeitar. Certo, meus amores? Qual foi a contribuição do povo indígena para compor a nossa população brasileira? Foram inúmeras contribuições, gente. Tanto a composição como a formação do nosso povo brasileiro, das quais a gente pode destacar. Vocês vão ver, preste atenção. Os costumes, por exemplo, usar a jangada, a canoa, a rede para dormir. Um bom pernambucano, né? Só lembra do cearense, mas um bom pernambucano como eu, amo minha rede, gente. Usar a jangada tem um meio, apesar que eu sou um peixinho, amo o mar, mas eu tenho receio de andar em jangada. Já andei, já pesquei muito de madrugada com meu tio, nas bandas lá de Maria Farinha, nas praias lindas, que madrugada a gente pescava, era muito bom, porém eu ia com muito medo, tá? A cultura, contribuição para o nosso folclore, as danças, os ritmos, os estilos, tudo isso também a gente utilizou. As lendas, gente, quem é que não conhece as lendas do boto cor-de-rosa, do boitatá, do caipora? Tem muitas lendas deles que nós utilizamos até hoje. Apesar que a gente devia valorizar mais a nossa semana folclórica, porque conhecer nossas lendas
Mas não, povo, eu sei, eu estou só como professora dizendo aqui. Respeito o Halloween, nas aulas inglesas também temos que curtir. Porém, gente, vamos curtir mais, valorizar as nossas lendas, a nossa semana de arte, de folclore, entendeu? Porque vem daí desses povos, perpetuar essa cultura, tá bom, gente? Aí chegou a parte que todo pernambucano ama, porque a gente mesmo que 2 anos que não está curtido, mas a gente utiliza São João, festas juninas. O que a gente gosta mais? Eu amo a comida, que é a canjica, pamonha minha preferida, biju, a pipoca, o inhame, a macaxeira, a farinha, e etc. Há tantas comidas, bolo de milho, porque o milho você varia, não é só canjica e pamonha, não. Bolo de milho, pudim de milho, essas coisas todas. Pode mudar o nome em algumas regiões, né? Os curral, que a gente chama canjica aqui, macaxeira, tem aipim, enfim. Mas tudo isso é a comida que os indígenas deixaram para a gente de, né, cultura aqui mesmo, né? De transmissão de cultura na comida, na parte de belíssimas comidas. O artesanato, gente, ou panela de barro. Semana passada eu estava lembrando um cozido na panela de barro, não é só feijoada, não, porque eu não gosto de feijoada, que a minha avó fazia, a vovó Donari. Ela vem lá das Brenhas, lá de... Eita! Esqueci! Ai, meu Deus, como é que eu vou esquecer a terra do meu pai? Vicência! Oh, meu Deus do céu! Minha avó cozinhava muito panela de barro, mesmo ali daqui no centro de Recife, mas ela tinha esse tradicional do almoço domingo, a gente curtia muito feijão na panela de barro. É uma delícia, tá? A moringa, as gamelas de madeira, fora os artesanatos dos adornos coloridos. Há línguas, há diversas palavras que a gente ainda utiliza, como abacaxi, o cipó, a taparica, e etc. E o hábito de banho diário. Gente, a gente é um dos povos mais limpos. Mesmo em algumas regiões tem a seca, mas a gente pegou o hábito de tomar vários banhos ao dia. Em relação aos europeus, europeus, a desculpa era o clima dele, beleza. Mas também pelo hábito de não tomar banho, a higiene deles. A gente, nós, povos aqui da América, temos muito bons, graças à América do Sul. Tomamos muito banho, graças a Deus. A higiene e tudo, tá, meus amores? Portanto, não reclame como filho, vamos tomar banho. Ah, tomei hoje, mas um banho por dia? Não, meus amores. Não venha com isso, não. Não venha. Então, bora lá. Aí eu estou botando, falei, né? E agora eu estou mostrando o que eu acabei de falar. A macaxeira, a rede coloridas, oxa, a vestimenta ali, ó, brincando de arco e flecha, a dança, caboclinho aí, com o seu arco, olha como eu dançava, lá na minha mocidade dançava. Adorava as danças típicas, e principalmente o maracatu e o caboclinho, tá? Povos africanos. Esse grupo, gente, sofreu muito a migração involuntária, pois eles foram capturados, escravizados, trazidos para ser escravos aqui para o Brasil entre o período do século XVI ao XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos, são os afros, que vieram para o trabalho escravos. Por quê, meus amores? Os portugueses não conseguiram escravizar os povos indígenas, porque é da natureza do índio eles só produzirem o dia a dia. Eles não querem produzir, não tinham hábito, não tinha cultura de produzir precedentes como os europeus estavam acostumados. Não tinha aquela coisa de obrigação de trabalho e tal. Eles trabalhavam, eles não eram preconceituosos, não eram preguiçosos. Tira isso, que há muito tempo já saiu dos livros. Tire isso. São os povos trabalhadores, sim, mas na medida da cultura deles. Então, eles não serviram muito, isso são palavras dos portugueses, para o trabalho escravo. Eles preferiam se afugentar no interior do Brasil, onde os portugueses não conheciam muito bem, só conheciam mais o litoral. Então, ficaram melhor para os portugueses trazerem os africanos aqui para o Brasil e fazer o trabalho escravo aqui, tá? Principalmente no cultivo da cana-de-açúcar aqui no Grande Nordeste, onde a capitania de Pernambuco foi um dos maiores que tiveram sucesso, e o café lá no Sudeste, onde a capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo, teve sucesso no café.
Tá bom, meus amores? De todas essas 15 capitanias, a que mais sobressaiu foi a relação desses dois produtos. O Nordeste, cana-de-açúcar, né, aqui em Pernambuco, e café, lá em São Vicente, que hoje é São Paulo do Sudeste. Veja aí um desenho, uma figura, né, como eram trazidos os negros africanos nos grandes naus, grandes embarcações. Não era de forma involuntária, era de forma grotesca, era de forma desumana mesmo, lá nos porões, sem muita comida, sem ventilação, sem água. Muitos que chegavam aqui mortos, muitos chegavam contaminados com doenças, porque não era 1 ou 2 dias de viagem, gente, era meses viajando. Então, sem cuidado de higiene, sem nada, chegavam, eram tratados como bichos mesmo, infelizmente, como peças que eles eram considerados na época, tá? Então, a contribuição dos negros à composição dos povos brasileiros. O negro, gente, ele vinha da África como mercadoria, como eu acabei de dizer. Eles eram considerados como peça, homens sem alma. Veja que coisa horrenda de falar dessa maneira para outro ser humano só por causa da pele diferenciada. Eu mesma aqui, a minha tradição, minha avó, eu tenho descendência de avó negra, avó indígena, da avó dos avós dos meus avós. Então, essa mistura aqui que saiu, a professora Bernadette, tá? Mas, enfim, era o que chamado como homem sem alma. Construiu a base da sustentação do nosso território brasileiro, gente. Foram eles. Eles que, além de auxiliar na formação econômica, cultural e religiosa brasileira, de suas inúmeras contribuições, podemos destacar o seguinte, vê, houve na religião chamado sincretismo religioso, e com a sua religião afro. O que seria isso, meus amores? Na Igreja Católica, como os europeus portugueses vinham e exigiam que eles fizessem, ter essa relação, ter essa religião, eles faziam sincretismo. Tá, não tem como a gente brigar e mostrar os nossos orixás. Então, para ele a Iemanjá, para a gente Nossa Senhora da Aparecida, por exemplo. Isso chama sincretismo religioso, tá? Eles acham que a gente está cultuando Nossa Senhora Aparecida, mas na realidade estão cultuando a Iemanjá deles, da cultura, da religião deles, tá bom? Foi a maneira disfarçada de não perderem a identidade religiosa deles, tá bom? A música veio o samba, o axé, o carimbó, todas essas hoje, mas vieram da origem das músicas deles. O pagode, o lundu, tá? Uma dança muito linda, muito movimentada, corporal. Oxê é o nosso samba. Vieram misturando e tá transformando o samba, o axé. Então, cada uma delas tem a sua representação, vieram da origem da música africana. A dança, samba, capoeira, jogo é dança, professora. Até hoje o povo fica, jogo é dança, mas é linda esse som. O afoxé, são vários afoxés, tá? O maracatu que eu não coloquei aí, mas também, tá bom, gente? Desculpa o esquecimento aí, amo tanto maracatu, que é a representação da realeza de muitos países onde eles vieram, né? Segurar a boneca, o rei e a rainha, toda a sua polpa da corte, enfim. A alimentação africana, gente, o brasileiro gosta tanto, né? A feijoada, porque era uma comida de pobre, né? Não é todo mundo, não, porque é um resto daqui, um resto lá, cotoquinho desse pedaço aqui, outro, e fizeram a nossa feijoada. Hoje, a feijoada brasileira é conhecida mundialmente, tá? Mas era comida de pobre. Quibe. Sabe o que é quibe, gente? Eu amo quibe. Em vez de ser purê de batata, é um purê de girimum, aquela coisa alaranjada gostosa. Amo quibe. O abará, o azeite de dendê, muito utilizado aqui embaixo, na Bahia. A gente também utiliza, mas ele é muito forte, mas o gosto deles, aqui na Bahia ficou mais conhecido do que aqui mais em Pernambuco. Vatapá também, o caruru e etc. Tá bom, meus amores? Língua. Palavras relativas a divindades, comidas e bebidas são nomes, são lugares, roupas, danças, instrumentos musicais, animais,
plantas, frutos, deformidades, doenças e partes de corpo. Tudo isso estão relacionado às línguas deles. Bom, gente? Obra aí, que coisa linda. Obra aí, ó. Capoeira, dança linda, maravilhosa, o jogo. Olha o que eu acabei de falar, que o nosso carnaval tem tanto isso. Ai, carnaval de 22, não vamos ter. Mas a gente tem, lembra? Os maracatus, tudo coisa linda. Olha para aí, as baianas, coloridas ou padronizadas. As comidas, era que eu acabei de falar, tá? Olha que coisa linda ali em cima. Ai, meu Deus do céu. Nessa hora, camarão ali. Meninos da técnica, para ali, coisa linda. Enfim. Aí agora saem os africanos, chegou a parte dos imigrantes. Os imigrantes europeus e asiáticos, gente. É porque depois que a abolição caiu, não sabiam o que fazer com os nossos representantes escravos, porque eles não eram qualificados, muitos não sabiam ler e escrever. O povo, era mais fácil trazer gente de fora para trabalhar e utilizar essa população que ficou à margem de todos. Por isso que os primeiros preconceitos com a raça negra, com a nação negra, raça não, com a etnia negra, tá? Começou a partir daí. O que nós vamos fazer? Eu saí da senzala, estou liberto, mas entrei numa prisão de não ter o que comer, não ter onde morar. Então, ficou muito complicada a situação dos povos negros pós-abolição. Então, o governo, nessa época, preferiu trazer imigrantes europeus e asiáticos para poder melhorar na agricultura do café, enfim, no uso das máquinas, porque estava introduzindo aí a industrialização aqui no Brasil. Então, os primeiros europeus que chegaram ao Brasil foram os portugueses, né? De imediato, contato imediato. Mas lá por volta do século XIX, o governo brasileiro ele promoveu uma entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Para quê? Para um crescimento na nossa economia. E com isso fez uma mistura de culturas, tá? Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram aqui no Brasil. Não foi muito diferente, mas foi bem melhor do que foram trazidos africanos para cá. Vieram embarcação, vieram. Vieram muitas vezes nas embarcações apertadas com muita gente, mas diferenciado do que foi dos africanos, que foi tratado como bichos, e aqueles foram diferentes, os imigrantes, tá? Dentre os principais grupos humanos europeus, destacaram-se quem? Os portugueses, os espanhóis, os italianos e os alemães. Em relação a isso, também vieram os povos asiáticos, que podemos destacar os japoneses, os sírios e os libaneses, tá? E eles foram espalhando pelo Brasil de acordo com o que mais estava acostumado com o clima, com o tempo, porque o sul mesmo é mais conhecido que os alemães, os italianos, porque ficaram ali os espanhóis, porque era parecido de onde eles vieram. Já no Sudeste, os japoneses, os libaneses, os sírios ficaram espalhados. Então, essa foi a contribuição desse povo. E nossa, ainda na exploração do Portugal, o Brasil ainda recebeu uma forte influência de outros povos europeus, como os holandeses, Pernambuco que teve a invasão deles, né? Os alemães, os italianos, com uma forte influência, principalmente, como eu acabei de falar, no sul do país. Das tais etnias, recebemos influências seguintes aspectos. Bora lá. Religião cristã, que predominava o catolicismo, tá, gente? Mas também vieram os protestantes, tá? A língua oficial portuguesa, só que a gente fez uma variação brasileira, mas a de origem portuguesa, bom? A culinária, oh meu Deus, cada comida gostosa, os bolos, os doces, o café com leite, né? Que a gente não tinha hábito, a gente era hábito de café puro aqui. A arquitetura belíssima, só a gente vê nossas igrejas, o nosso mercado aqui. Não estou falando no centro de Recife, que tem muitos interiores com ainda alguns resquícios da arquitetura dessa época e com descendência desses povos europeus. A gente tem aqui em Gravatá várias casas diferenciadas, Garanhuns, Gravatá, porque é tempo frio.
Então, tem aquela arquitetura bem diferenciada do resto das outras regiões do Brasil. E da gente aqui mesmo no centro da capital de Pernambuco, Recife. Então, parece uma Suíça, parece um outro ambiente e não um interior de Pernambuco, por causa das influências arquitetônicas que nós tivemos, tá? Propícia já para essa região mais fria. As bebidas, gente, vieram a cachaça, a cerveja alemã, a sangria, que veio da Itália, porque para não se bebedar, né, misturava vinho com água e algumas frutas, então ficava para as senhoras, mulheres, uma coisa mais delicada do que o vinho propriamente dito, tá? E danças. Danças a gente pode destacar muitas nossas danças. A nossa quadrilha de São João mesmo, ela é derivada de danças europeias, de Portugal, entendeu? E vieram com algumas modificações e nós temos a quadrilha que é hoje, hein? Que eu dançava muito. Tem muitas das quadrilhas, mesmo que hoje em dia a gente está com aquelas quadrilhas estilizadas, mas temos as nossas quadrilhas ainda de festas juninas tradicionais, que eu dancei tanto. Mãe da noiva, a noiva, o padre, o noivo fujão, todas essas brincadeiras que faz parte da quadrilha nossa daqui da região do Nordeste. Tá bom, gente? Ainda a gente pode destacar outras etnias, como os árabes, desculpa, gente, os espanhóis, os poloneses, os japoneses, cada uma trouxe a sua contribuição na formação, na composição do nosso lindo povo brasileiro. Olha que coisa linda. A cidade, aí a igreja, se eu não me engano, eu coloquei a Sé, não sei se é a Sé, mas está por ver que aqui está bem, tá tão, mas é aí, das principais, tá? Europeias. Veja aí, o doce, o café, que o nosso era mais puro, mas a gente agora tá, eu mesmo só posso tomar café com leite. Mas eu adoro café com canela, café com achocolatado, com creme ou não creme. Mas o tradicional, nosso cafezinho brasileiro, é o puro, tá, gente? O puro. Menos forte do que o café lá da Turquia, que é bem forte mesmo. E quando a gente pede lá na Turquia, outro país lá europeu, é café junto com um copinho d'água, para poder aguentar, que é muito forte. A gente aqui também tem hábito, mas já é menos tão forte. Bom? Qual é a cor do povo brasileiro? Eita, gente! De acordo com o povo, da pesquisa realizada pelo IBGE, o nosso povo brasileiro, isso foi em 1980, a respeito das cores do brasileiro, com uma pergunta bem aberta, foram declaradas de mais de 135 cores. Entre elas, o alvo escuro, 2, o azul marinho, o baiano, bem morena, o branco suja, o bronze, o burro quando foge, o cabo verde, a café, cor de canela, o gardão, o 13 que era castanha, o 14 cobre corada, o 15 cor de café, o 16 cor de cuia, crioula, enfim. Tem várias, até chegar ao 20, cerada, um enxofrada, e por 20 a cor escura. Gente, esses 20 tipos de cores o brasileiro tem. Não é o branco, o negro, o indígena, não. Todas essas três misturas, o africano, não. Olha quantas cores nós temos. Eu sou, lá no registro é parda, mas aqui eu acho que me encontro cor de canela, com misturada. Não tem cor única, não tem um branco. Enfim, beijo, gente. Acabou nossa aula. Tchau!